Todos os dias, nós usamos computadores para abrir aplicativos, navegar na internet ou conversar com inteligências artificiais. Mas existe uma pergunta fascinante por trás de tudo isso. Como um texto escrito por um programador consegue controlar bilhões de transistores dentro de um processador? A resposta envolve compiladores, arquiteturas de instruções, registradores, memória e sinais elétricos. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de uma linha de código até ela se transformar em uma operação física executada pela CPU. Imagine um código em C. Int resultado igual a 5 mais 3. Para nós, essa linha de código faz sentido imediatamente. Ela possui variáveis, operadores matemáticos, tipos de dados, mas existe um problema. A CPU não entende nenhuma dessas coisas. Ela não sabe o que significa uma variável, não sabe o que é um inteiro, nem sequer sabe o que é o símbolo mais. Todos esses conceitos existem apenas para facilitar o trabalho dos desenvolvedores. Elas fazem parte de um nível de abstração criado para nós. É aqui que entra o compilador. Sua função é analisar todo o código-fonte e convertê-lo para uma linguagem muito mais próxima do processador. Dependendo da linguagem utilizada, esse processo pode gerar código assembly antes de produzir o código de máquina definitivo. Em outras linguagens, como Python, por exemplo, esse caminho é diferente e envolve um interpretador, mas existe algo comum entre todas elas. Em algum momento, tudo precisa ser convertido para a linguagem em que o processador realmente consegue executar. Esse formato recebe o nome de código de máquina. Cada instrução é representada por uma sequência específica de bits. Por exemplo, uma determinada sequência pode significar: carregue um valor na memória, some 2 registradores, desvie para outro endereço, ou compare 2 valores. Essas instruções fazem parte do conjunto de instruções de arquitetura do processador, conhecido como Instruction Set Architecture, ou simplesmente ISA. É justamente por isso que um programa compilado para um processador x86 normalmente não funciona em um processador ARM. Embora ambos executem operações semelhantes, cada arquitetura possui seu próprio conjunto de instruções. Em outras palavras, os dois processadores realizam o mesmo tipo de trabalho, mas utilizam idiomas diferentes para receber essas instruções. Depois que o código foi convertido para a linguagem de máquina, ele é carregado na memória. Agora começa o trabalho da CPU. Ela executa continuamente um ciclo conhecido como Fetch, Decode, Execute. Primeiro, busca uma instrução na memória, depois decodifica aquela sequência de bits, em seguida, executa a operação correspondente. Esse processo acontece bilhões de vezes por segundo. Durante a execução, a CPU utiliza pequenas áreas de armazenamento extremamente rápidas, chamadas registradores. Em vez de acessar a memória RAM o tempo todo, ela mantém
temporariamente os dados mais importantes nesses registradores. É ali que a maioria das operações matemáticas realmente acontece. Por exemplo, para somar dois números, a CPU normalmente carrega esses valores para registradores. A EILO, ou a unidade lógica aritmética, realiza a operação e o resultado volta para outro registrador antes de ser armazenado novamente na memória. Nesse momento, entra um componente chamado EILO, ou Arithmetic Logic Unit, em português, Unidade Lógica e Aritmética. Ela é responsável por operações como soma, subtração, comparações e operações lógicas. Mas existe um detalhe interessante: a EILO também não pensa, ela apenas responde ao estado de milhões ou bilhões de transistores. Os transistores funcionam como pequenas chaves eletrônicas. Cada um deles controla a passagem de corrente elétrica. Quando bilhões dessas chaves mudam de estado de forma coordenada, elas implementam portas lógicas. As portas lógicas formam circuitos. Os circuitos formam registradores e a EILO executa as instruções enviadas pela CPU. No nível mais fundamental, software não conversa diretamente com o hardware. Ele desencadeia uma sequência de traduções que termina em alterações físicas no fluxo de corrente elétrica dentro do processador. Quando escrevemos uma única linha de código, estamos trabalhando no nível mais alto da computação. Até que essa instrução seja executada, ela passa por compiladores ou interpretadores, é convertida para código de máquina, carregada na memória, buscada pela CPU, decodificada e finalmente executada por bilhões de transistores. É justamente essa cadeia de traduções que permite que uma única ideia escrita por um programador se transforme em uma ação física realizada pelo computador. Se você gosta de acompanhar a computação e a tecnologia além da superfície, esse canal é para você. Inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos dessa série sobre como os computadores realmente funcionam. Até o próximo, pessoal. Tchau!